Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, verso 52 e 53. 53 tem significado. Evam vimrishyatam papam yavadatmani darshanam pujayamasa vaishaurir bahumana purasaram. Evam, dessa maneira, vimrisha, após contemplar tam, a kamsa, papam, o pecaminosíssimo, yavat, na medida do possível, atmani darshanam, com toda a inteligência de que dispunha, pujayamasa, louvou, vai, na verdade, shaurihi, Vasudeva, bahumana, oferecendo todo o respeito purasaram, diante dele. A tradução é a seguinte: após considerar o assunto até onde seu conhecimento lhe permitia chegar, Vasudeva, com muito respeito, apresentou sua proposta ao pecaminoso Kamsa. Continuando o próximo verso. A mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade, porque sua esposa corria perigo. Porém, para satisfazer o cruel, descarado e pecaminoso Kamsa, ele esboçou um sorriso e falou-lhe as seguintes palavras. Aqui temos um significado de Prabhupada, vamos ler então este significado. Às vezes, numa situação perigosa, alguém pode disfarçar seus sentimentos, assim como agiu Vasudeva, que queria salvar sua esposa. O mundo material é complicado, e para executar seus deveres, a pessoa não pode deixar de adotar atitudes diplomáticas. Vasudeva fez tudo o que podia para salvar sua esposa, pois ela deveria gerar Krishna. Isso indica que, com o propósito de salvar Krishna e seus interesses, pode-se agir com duplicidade. De acordo com a predição, Krishna apareceria através de Vasudeva e Devaki para matar Kamsa. Vasudeva, portanto, deveria fazer tudo para contornar a atual situação. Embora todos os eventos já estivessem pré-estabelecidos por Krishna, o devoto deve esforçar-se ao máximo para cumprir o propósito de Krishna. O próprio Krishna é todo-poderoso, mas isto não quer dizer que o devoto deva, portanto, sentar-se tranquilamente e deixar tudo nas mãos dele. Esta instrução também é encontrada no Bhagavad Gita. Embora Krishna estivesse fazendo tudo para Arjuna, Arjuna nunca se deixou ficar indolente, como um cavalheiro não violento. Ao contrário, ele envidou todos os esforços na batalha para sair vitorioso. Aqui temos dois textos, então. Após considerar o assunto até onde seu conhecimento lhe permitia chegar, Vasudeva, com muito respeito, apresentou sua proposta ao pecaminoso Kamsa. A mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade, porque sua esposa corria perigo. Porém, para satisfazer o cruel, descarado e pecaminoso Kamsa, ele esboçou um sorriso e falou-lhe as seguintes palavras. Aqui tem algumas coisas interessantes, talvez vocês tenham percebido na leitura do significado, né? Fala da duplicidade, de se usar a duplicidade. Também se fala de que Arjuna não agiu em não violência, né? O que também para a gente também é sempre um motivo de prestar atenção. Então vamos por partes até chegar no momento de comentar sobre isso. O primeiro verso que nós lemos, aqui, Shukadeva Goswami está falando com Parikshit Maharaj, e ele está, nesse primeiro verso que nós lemos, o 53, ou 52, ele vai dizer, então,
Após considerar o assunto até onde seu conhecimento lhe permitia chegar, Vasudeva, com muito respeito, apresentou sua proposta ao pecaminoso Kamsa. Aqui está dito com muito respeito. Então, o nível de duplicidade, ou melhor falando até, o nível de diplomacia usado por Vasudeva era somente porque a situação já exigia uma atitude instantânea. Mas ele, particularmente, tinha, por sua própria natureza, uma atitude de respeito. Agora, esse respeito não era, digamos assim, a um tal nível que ele não pudesse encontrar um erro em Kamsa, que era o rei, e que estava querendo cometer uma atrocidade ao matar a sua própria irmã, que era a recém-casada esposa de Vasudeva. Então ele, embora falando de maneira respeitosa, atuando de maneira respeitosa e tendo algum tipo de respeito à posição do rei, ele estava discordando do rei. E ele estava discordando, mas ele se manteve com um sorriso no rosto e se aproximou de Kamsa sabendo que ele era cruel, que ele era descarado, que ele era pecaminoso, e então dirige para ele algumas palavras para ainda tentar convencê-lo a não matar sua esposa. Então, no segundo verso, Shukadeva vai dizer que a mente de Vasudeva encheu-se de ansiedade, porque ele via o perigo da esposa. Mas ainda assim ele foi autocontrolado. Então a importância do autocontrole aqui. Na vida cotidiana isso é muito importante. No trato com os vizinhos, no trato dentro da casa, da família mesmo, com a esposa, com os parentes da esposa, com todo mundo. É preciso se adotar uma atitude sempre de educação, respeito, e às vezes existe discordância. E mesmo na discordância, né, entre marido e mulher, né? Mulher e marido, quando há discordância, eles precisam ter uma base de respeito que seja inegociável. Esse respeito inegociável, em cima desse respeito inegociável, todos os tratos, então, são dirigidos. E a pessoa, sendo respeitada, tendo preservado a sua respeitabilidade, a pessoa pode produzir o máximo que ela pode produzir quando, em alguma discussão, alguma divergência, a sua inteligência for convencida. Aqui, o que Vasudeva pretende é convencer a inteligência de Kamsa, porque sabia da natureza cruel dele e sabia que ele era o rei. Então ele tinha, como a gente fala, o falso ego de um rei. Ele não podia ser discordado assim, na lata, né, na cara. Ele tinha que ser tratado com o devido respeito, e foi o que Vasudeva fez. Então, Prabhupada chega até o significado, então o livro traz o significado, e Prabhupada então vai dizer: às vezes, numa situação perigosa, alguém pode disfarçar seus sentimentos. Isso é uma instrução muito importante para a gente, porque às vezes a gente pensa assim: eu sou espontâneo, eu sou natural, eu sou verdadeiro, eu falo tudo o que eu penso. E aqui está uma advertência para explicar que isso não é vida civilizada. A vida civilizada, a pessoa sempre vai pensar no outro com empatia. Qual a situação que o outro se encontra? Então ela, mesmo sendo uma pessoa espontânea, etc., ela vai medir as suas palavras, ela vai compreender os seus sentimentos e ela vai interagir dentro do ambiente com o famoso autocontrole. O autocontrole que é próprio dos brahmanas, que é próprio, na verdade, dos ashramas mais elevados, que cultivam o autoconhecimento, que cultivam a disciplina. Essa desculpa de ser autêntico, genuíno e dizer o que quer, rompe, então, com a etiqueta do bem viver, do viver em comunidade, do viver em sociedade. E a pessoa precisa saber como se dirigir ao outro, como falar sem cometer violência. Não é à toa que a gente estuda esse assunto, né, de comunicação não violenta, e agora aqui na Ecovila nós temos 3 estudiosos do assunto.
Devakinandana e Mitravinda e também o Maharaj Jamunacharya. Ambos, todos os três, gostam do assunto, estudaram o assunto e praticam o assunto e ensinam esse assunto, o que é muito importante, aprender a se comunicar sem violência, para fazer com que o outro tenha a oportunidade de deixar transbordar suas melhores virtudes, ao invés de retrair as suas virtudes e se apresentar como um monstro na frente de todo mundo. Observem que o resultado que Vasudeva pretendia foi alcançado. Por quê? Porque Kamsa não matou a irmã, pelo contrário, isso é verdade. Agora Vasudeva está falando comigo de maneira assim tão educada e tudo, eu posso ver que ele tem palavra, ele é um kshatriya de palavra. Se ele está dizendo que quando as crianças nascerem, vai trazer as crianças para mim, eu tenho que acreditar porque ele é um homem de palavra. Agora, se Vasudeva tivesse agido com violência, e já tentando reagir, não teria sucesso, porque ele estava desarmado, enquanto Kamsa tinha uma espada afiada ali que podia degolar os dois rapidamente. Mas Vasudeva teria dado um outro destino, mas ele sabia que Devaki seria a mãe de Krishna. Então ele tinha que fazer Devaki viver o suficiente para que ela pudesse trazer Krishna no seu devido momento a esse mundo. Bom, então Prabhupada continua: o mundo material é complicado. Quem pode discordar disso? Ninguém, né? Mas é muito bom ouvir Prabhupada dizer isso, né? O mundo material é muito complicado. E para executar seus deveres, a pessoa não pode deixar de adotar atitudes diplomáticas. Essa diplomacia aqui é a diplomacia tradicional mesmo, que encobre não apenas os sentimentos das pessoas, não encobre apenas as verdadeiras intenções, mas às vezes tem segundas intenções. A diplomacia, como ela é assim. Atitudes diplomáticas às vezes atitudes gentis, educadas, da etiqueta, às vezes são confundidas com diplomacia. Mas nem sempre está escondendo algo. Na diplomacia, necessariamente está se escondendo a verdadeira intenção. Então, na etiqueta Vaishnava, a etiqueta ocidental, Vaishnava, védica, o importante é fazer com que a outra pessoa se sinta bem acolhida, respeitada, valorizada, porque sabe-se que uma pessoa, quando se sente assim, ela deixa manifestar todas as suas boas virtudes. E nas relações interpessoais, as virtudes contam muito. É muito importante conviver com uma pessoa, conviver em sociedade quando as virtudes estão proeminentes e a pessoa pode então praticar. Mas na diplomacia há uma segunda intenção. Então, Prabhupada está justificando que às vezes, com uma segunda intenção, pode haver diplomacia. E aí Prabhupada continua: Vasudeva fez tudo o que podia para salvar sua esposa. Isso Shukadeva Goswami também disse, né? Na medida da sua capacidade, ele fez tudo. Então aqui, Prabhupada vai dizer, ele fez tudo o que podia para salvar sua esposa, pois ela deveria gerar Krishna. Isto indica que, com o propósito de salvar Krishna e seus interesses, pode-se agir com duplicidade. Aí aqui vem um bip para a gente, né? Então, será que Prabhupada está, então, nos autorizando a cometer atos ilegais, ilícitos, falsos, mentirosos, de todo tipo de coisas, simplesmente com a nossa cabeça de que é para salvar Krishna? Não é exatamente isso que Prabhupada está estimulando. Prabhupada está estimulando que nós possamos praticar a vida social sempre defendendo o nosso próprio interesse. Ou seja, o nosso interesse é Krishna. Se nós vamos defender o nosso interesse pessoal, particular, então aí nós vamos entrar em conflito até mesmo com o propósito de Prabhupada, com o propósito de Krishna.
Então, é importante compreender que, às vezes, a pessoa não precisa revelar a sua intenção instantânea. Eu sou um devoto de Krishna e eu preciso, por exemplo, alugar esta casa aqui, porque eu quero fazer aqui um templo para Krishna. O proprietário pode não ser uma pessoa favorável, não saber o que é a consciência de Krishna. Então os devotos dizem, queremos fazer aqui um centro cultural. Um centro cultural, apresentamos a filosofia védica, os livros, recebemos convidados, sua casa é muito boa, porque tem estacionamento, tem um salão bom que possa receber os nossos convidados, a cozinha também é muito boa, dá para cozinhar, nós também fazemos alimentos vegetarianos, e não diz diretamente, eu sou um praticante da religião de Krishna, né? Eu sou um devoto de Krishna. O devoto vai, assim, como está se falando, com diplomacia, para poder a pessoa se envolver primeiro com os objetivos e depois, quando ele disser, sim, somos um devoto de Krishna, a outra pessoa já saiba o que um devoto de Krishna faz, que é receber convidados, que é cozinhar comida vegetariana e servir essa comida para as pessoas, é tratar da cultura védica, apresentar os livros, etc. Mas, então, essa é a perspicácia que precisa ser agora aqui despertada. Não que a gente vá virar uma pessoa que cometa todo tipo de atitude ilícita, ilegal, simplesmente em nome de defender a Krishna. Nós não somos devotos tão avançados que possamos discernir com a nossa própria inteligência qual é o interesse de Krishna e qual não é o interesse de Krishna. Nós sempre vamos precisar de observar o exemplo de Prabhupada, observar como o Prabhupada dirigiu, como o Prabhupada conduziu a sociedade, e com o exemplo de Prabhupada, com as atitudes de Prabhupada, nós então podemos seguir passo a passo a missão de Prabhupada. Vamos ver o que tem mais por aqui. De acordo com a predição, Krishna apareceria através de Vasudeva e Devaki para matar Kamsa. Vasudeva, portanto, deveria fazer tudo para contornar a atual situação. E vem outro tema interessante agora. Embora todos os eventos já estivessem pré-estabelecidos por Krishna, o devoto deve esforçar-se ao máximo para cumprir o propósito de Krishna. O próprio Krishna é todo-poderoso, mas isto não quer dizer que o devoto deva, portanto, sentar-se tranquilamente e deixar tudo nas mãos de Krishna. Isso é muito importante, né? Às vezes, influenciados por Tamaguna, a gente está numa conversa com alguém que está tentando nos motivar a sair da Tamaguna, e essa pessoa diz para a gente assim, faça isso, lute por isso, organize sua vida, planeje sua vida, saiba o que você quer, se posicione. E a pessoa diz assim, estou nas mãos de Krishna, vamos ver o que Krishna quer, vamos ver o que Krishna vai fazer comigo. É isso que Prabhupada está dizendo aqui. Um devoto não deve agir dessa maneira, pondo tudo nas mãos de Krishna. Ele deve saber qual é o seu dever, qual o seu dever prescrito, o que a sociedade de Krishna espera dele, para que ele possa se encaixar na posição exata que a sociedade de Krishna espera dele, e não com desculpas evasivas como essa, ficar na Tamaguna, na sua tranquilidade, como o Prabhupada diz aqui, sem aceitar nenhuma austeridade, nenhum compromisso, nenhum dever para levar a consciência de Krishna para frente. Aí, Prabhupada explica que essa instrução de que não se deve deixar tudo na mão de Krishna também é encontrada no Bhagavad Gita. Embora Krishna estivesse fazendo tudo para Arjuna, Arjuna nunca se deixou ficar indolente, como um cavalheiro não violento. Tem um verso no Bhagavad Gita que Krishna descreve como é que Arjuna deveria lutar. Ele vai dizer, sem espírito de posse, sem apego, com consciência de Krishna
E no fim ele diz, sem preguiça, sem letargia. Então, observem quais são os requisitos que Krishna dá para Arjuna lutar e lutar numa guerra. Não tem interesse por lucro, não tem interesse por posses, não é para conquistar a terra que você vai a uma guerra, não é por lucro, é com a consciência completamente focada em Krishna e ainda por cima sem preguiça. Quem é que no mundo material trabalha visando o seu próprio sucesso que não tem exatamente esses sentimentos? E é por isso que Krishna diz, para que a gente possa ter essa informação e saber, nada mais é importante do que a nossa alma, nada mais é importante do que a nossa relação eterna com Krishna, a nossa relação de servo de Krishna. Nós precisamos praticar isso. E para praticar isso, nós vamos enfrentar grandes adversidades dentro desse mundo material. E ao enfrentar essas grandes adversidades, nós precisamos estar assim, com esse nível de consciência de Krishna elevado, sem sentimento de posse, sem visar lucros e ainda por cima, sem preguiça. É muito difícil agir assim no mundo material. A gente sempre pensa, e eu vou ganhar o quê? Qual a minha participação nisso aí? O que é que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar nada, então não vou fazer nada. A gente sempre pensa assim. Krishna nos ensina o contrário disso. Nos ensina que devemos ter objetivos, o objetivo é avançar espiritualmente, o objetivo é satisfazer Krishna, e tudo que conseguimos é para o prazer de Krishna. O lucro que conseguimos, a propriedade que conseguimos, é para estar em consciência de Krishna, porque tudo isso colocado nas mãos de Prabhupada, podemos ajudar o mundo a se conscientizar de Krishna. Podemos ajudar as pessoas a entenderem que a sua posição dentro desse mundo é muito instável, é muito vulnerável. Ela está sujeita a todas as influências dos três modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Bondade, paixão e ignorância. E influenciadas pelas modalidades da natureza, ela pode definitivamente se complicar dentro desse mundo. Por isso ela precisa saber quem ela é e qual o objetivo que ela tem a alcançar. E o objetivo é desenvolver amor puro por Krishna. Esse é o nosso objetivo. Sabemos disso. As pessoas não sabem e elas precisam tomar conhecimento disso. Então aqui o verso, fizemos essa avaliação dos dois versos e do significado de Prabhupada, parte por parte, integralmente, do começo ao fim. Não deixamos de rever nenhuma parte do significado. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, aqui estamos. Dentro de um contexto histórico, Vasudeva precisava proteger a sua irmã, que naturalmente ele estava protegendo a vinda de Krishna. Então, dentro desse contexto de defender a Krishna, defender o ponto de vista de Krishna, como que nós, aqui hoje, na nossa realidade, podemos nos colocar em pensar até que ponto Krishna precisa ser defendido, assim, nesse sentido, né? Krishna nunca precisa ser defendido. Ele, definitivamente, como Prabhupada diz aqui, ele é autossuficiente, todo-poderoso. A expressão que Prabhupada diz. Mas nós precisamos compreender a importância da missão de Krishna dentro desse mundo material, para poder... para que as pessoas em geral que estão iludidas pela energia externa de Krishna possam despertar sua consciência adormecida de Krishna. Então, nós precisamos cumprir com o nosso dever prescrito, na posição que nós estamos. De acordo com a posição que estejamos, devemos servir a Krishna. Nunca precisa da gente, mas os servos confidenciais de Krishna, como o Prabhupada, vêm a esse mundo para estabelecer um processo pragmático, prático, de fazer a consciência de Krishna funcionar.
Prabhupada fez isso exatamente. Ele veio e fez uma instituição, a ISKCON. E com a ISKCON, o que ele fez? Ele construiu templos, instalou deidades, construiu comunidades rurais e ensinou a como viver de maneira sustentável dentro das comunidades rurais, quais as prioridades que as comunidades rurais tinham, quais as prioridades que os templos urbanos deveriam ter, e escreveu livros, montou uma editora e disse: essa editora deve publicar os meus livros e deve estimular os devotos da ISKCON a distribuírem os meus livros. Então, Prabhupada fez tudo isso e agora nós temos que dar continuidade a esse processo que Prabhupada fez. Por quê? Porque Prabhupada fez isso para a sociedade. Então, sob o ponto de vista de um ângulo personalizado, nós podemos dizer que Krishna depende do nosso serviço, como o Pujari. O Pujari sabe, se eu não acordo cedo e não vou para o altar acordar Krishna na hora certa, Krishna não vai acordar. E Krishna depende de mim. Se eu não cozinhar e alimentar Krishna, Krishna não vai comer. E isso é verdade. Então, o devoto precisa ter essa consciência. E ele faz isso e Krishna, então, aceita a comida e fica satisfeito. E há muitos relatos de devotos que estão dormindo e pujares e perdendo o horário e sonham ou têm alguma sensação e despertam em cima da hora, como que se Krishna estivesse chamando. Há vários casos. Satsvarupa Maharaj viajou o mundo escrevendo e compondo, coletando histórias para compor um livro, On the Road, originalmente, que seria, digamos, pé na estrada. E assim ele escreve nesses livros passatempos de todos os lugares. E tem coisas assim. Em Nova Gokula, o Guru Das foi entrevistado por ele e contou que antigamente o templo de Nova Gokula tinha uma grade e tinha uma cortina. E uma parede era toda de combogó, elemento vazado. Então, quando o vento dava, a cortina balançava. Então, ele era Pujari de Sitarama. Isso está escrito em inglês no livro de Satsvarupa Maharaj, que rolou o mundo todo, esse passatempo. Então, Guru Das acordou no meio da noite, sonhando que Ramachandra estava chamando ele para ir até o templo. E ele ficou apavorado. Quando ele viu o vento, ele pensou: será que a cortina está presa? E ele foi. Quando ele chegou, a cortina tinha sido empurrada pelo vento e prendido atrás da cama de Sitarama. Então a deidade estava visível no piso, que era assim, no piso com a cortina presa por trás da cama. Então qualquer pessoa que entrasse no altar ia ver a deidade deitada na cama. Então ele, que era Pujari, então ele corrigiu a deidade, corrigiu a cortina, prendeu a cortina na grade, mesmo estando por fora, e resolveu esse assunto antes da hora. Então tem muitos casos. Krishna nos ajuda a servi-lo porque ele sabe que se nós servirmos a Krishna, nós não vamos servir a sua energia externa Maya, não vamos ficar iludidos e não vamos nos enredar nesse mundo. A nossa preocupação é do enredamento material. Essa vida humana é muito rara e especial. Existem 8.400.000 espécies de vida. Chegar à forma humana de vida como chegamos é um imenso privilégio. E aproveitar as qualidades da vida humana é um dever inteligente do ser humano que chegou na forma humana de vida. O maior risco, o maior perigo é perder a forma humana de vida. O perigo mais ameaçador é perder a forma humana de vida. Um devoto pode perder a forma humana de vida e ele não vai saber como recuperar. Ele pensa: eu já sou devoto, já comi prasada, já fiz serviço excepcional, já distribuí livros, então eu tenho minha vida humana garantida. Tem mesmo, mas não é garantido que vai ser na próxima oportunidade. Ele pode morrer e nascer como animais inferiores,
por vidas e vidas e vidas, até que ele possa resgatar. Vamos lembrar que o tempo só tem essa importância tão grande para a alma condicionada. Para Krishna não tem importância nenhuma. O tempo só tem essas 3 etapas, passado, presente e futuro, para nós, almas condicionadas. Dentro da plataforma espiritual, o tempo é eterno e todas as fases coincidem sempre no presente. Passado, presente e futuro, nós não podemos compreender isso porque facilmente, porque o paradigma científico já formatou o nosso cérebro para compreender o tempo em relação a isso, presente, passado e futuro. Então nós não sabemos, até o movimento físico depende do presente, passado e futuro. Eu comecei a aula com a mão assim e agora eu estou gesticulando de outra maneira. Então, como eu estava antes é passado, mas o tempo e os movimentos estão relacionados apenas aqui. No mundo espiritual não funciona dessa maneira. Então nós precisamos aqui praticar um exercício que nos leve à purificação. Esse exercício se chama serviço devocional. E ele é genuíno. A gente pratica aqui e o serviço praticado aqui tem o mesmo valor que o serviço praticado no mundo espiritual. É o mesmo serviço devocional. E quando a gente pratica aqui, a gente entra numa plataforma fenomenal do tema filosófico karma, que é a karma. Todas as atividades praticadas em serviço devocional assim, vão contra a lei do destino. Elas não produzem reação. Então, quando nós chegamos no portal da morte, no momento final da existência dessa vida, nós não temos reações para pagar pelas atividades que fizemos em serviço devocional. Ao contrário, o que tem no nosso coração é um desejo intenso, ardente de estar com Krishna, de prestar serviço devocional a Krishna. Mas, se nós tivermos outras reações a pagar, vamos ter que nascer de novo aqui, seja nos planetas celestiais, como o Krishna explica, se formos por algum tempo, se praticamos a consciência de Krishna por algum tempo e não concluímos, vamos então para os planetas celestiais para curtir um pouco lá. Ou então nascemos dentro desse mundo e com os privilégios que esse mundo pode oferecer para nós encontrarmos pessoas que praticam a consciência de Krishna, que praticam uma vida piedosa e praticando a vida piedosa no modo da bondade, possamos encontrar outra vez Krishna. Então, nós precisamos estar muito atentos para isso. Porque, de fato, Krishna não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Krishna não depende de nós. E se nós quisermos esquecer Krishna, podemos nos envolver dentro desse mundo com todos os objetivos que ele tem e vamos esquecer. Mas se nós não quisermos esquecer Krishna, ele vai favorecer para que a gente sempre lembre, mesmo enquanto a gente esteja vivendo regularmente dentro desse mundo com todas as características do mundo. Tudo bem? Dei praticamente uma segunda aula, né? Sobre uma perguntinha, mas a parte objetiva eu respondi também, não foi? Pois é, a gente tem essa vantagem de se faz as práticas espirituais, mas não completas, se for por pouco tempo, nós temos a chance de ir para os planetas celestiais para desfrutar de uma vida tranquila, de a predominância do modo da bondade. Se for por muito tempo, se tivermos praticado por um bom tempo, aceleramos o processo. Não precisamos ir até o mundo, os planetas celestiais e depois voltar.
praticando serviço devocional por uma grande parte da nossa vida, aceleramos. Em vez de irmos lá nos planetas celestiais e voltar, nós já vamos direto para uma família que possa nos favorecer a consciência de Cristo. E muitos de nós, né, entre vocês, muitos nasceram em famílias assim, que desde o começo, mesmo antes de nascer, antes de vocês nascerem, já praticavam a consciência de Cristo. Isso é muito bonito e é um privilégio muito grande. Eu posso fazer uma perguntinha? Pode. É possível ir para os planetas celestiais e dali transcender, ou tem sempre que voltar para o intermediário? É possível, mas existe uma armadilha nos planetas celestiais. E essa armadilha é a mesma que tem aqui, a armadilha do apego. Então, se nós nos apegamos à vida celestial, à vida de facilidades e tudo, aí nós ficamos lá. Ou então, se as nossas atividades piedosas acabaram e nós ainda nos falta o nível de consciência de Krishna para irmos, e temos que voltar. Então, voltamos aqui e voltamos com a mentalidade influenciada pelo modo da bondade, querendo fazer caridade, o bem para todo mundo, querendo ser feliz a todo custo. Mas também chegamos aqui e encontramos muitas armadilhas, né? E a gente não há nenhuma garantia. Não é, às vezes, um devoto já cansado de lutar e ser vencido em muitas batalhas da sua própria mente, da consciência de Krishna, ele diz assim: nessa vida não dá mais. Agora eu vou viver assim, dependendo do que vai ser na outra vida. Não há garantia. Ele pode nascer até como filho de devoto. Agora imagine o que é nascer como filho de devoto, a família bacana, um monte de selfie, bebezinho mamando, bebezinho com o pai, bebezinho com a mãe, aquela beleza toda, de repente, pai e mãe se separam. Imagine que dor maior para um filho do que o divórcio dos pais. Aí os pais se separam. Aí começa toda uma história. E essa história vai, e vai, e vai. E ele começa a ser cativado pelas atividades fruitivas do mundo material. Maya vem com o seu pêndulo de hipnose, dizendo: olha, veja bem o seu futuro, prepare-se, não sei o quê, você pode desfrutar, não é bem assim não, desfrute. E a pessoa vai. E aí ela começa a se sentir diferente, porque nasceu naquele ambiente, ela começa a se sentir diferente das outras pessoas da idade dela. Na adolescência, que ela está buscando a afirmação da personalidade, começa a se sentir diferente. Pois eu quero fazer tudo que todo mundo faz. Todo mundo faz. Um menino veio aqui em Vrajadama, muito tempo atrás, chegou um devoto antigo com um filho que devia ter uns 7 anos. Aí o pai disse assim: Maharaj, eu vim com ele para ele conhecer, porque a gente mora no interior de São Paulo. E ele diz assim, um dia ele chegou em casa e disse assim: pai, eu sou o único menino no mundo que não come carne. Eu não quero ser assim, não. Eu sou o único menino no mundo dele, né? No mundo dos amigos, ele saiu. Então, o pai disse: não, eu vou lhe levar num lugar onde você vai ver, e tem um monte de gente assim, tem um monte de criança assim. Aí ele veio, sabe o que ele fazia com os meninos? Ele perguntava: você come carne? Eu não! O menininho devoto: eu não, nunca comi não, que isso? Que isso, menino? E ele saía entrevistando todo mundo aqui. História verídica, acontecida aqui. Então, é isso. A consciência de Krishna é uma conquista que podemos fazer, mas se nós vamos para os planetas celestiais, nós podemos nos apegar. E em qualquer situação, não há nenhuma garantia, nenhuma condição. Não há nenhuma garantia nesse mundo material. E como o tempo não atua de maneira favorável na plataforma eterna, se a alma que está conduzida, a alma bem ajustada com o tempo eterno, tanto faz estar aqui no mundo material numa condição favorável à consciência de Krishna ou desfavorável.
Então ela pode, tudo bem, você vai ter mais, vai para a próxima vida, chega na próxima, tudo bem, você tem a próxima vida, tudo bem, você tem a próxima vida. E a pessoa acumula todo esse sofrimento que a gente por esta vida já sabe, né? Por esta vida a gente já sabe. Eu passei a aula toda pensando em pedir para o Vishala tirar essa Tulasi daqui e colocar para lá, porque tem uma devota por trás da Tulasi e ele está fora do campo, né? Assim, eu pensei, mas me controlei, agora eu só quero registrar isso, né? Que a gente está na aula, mas ali atrás tem outra pessoa assistindo. Maharaj, tem permissão para um? Sim, Valéria, tem. Eu gostaria de fazer uma conexão forçada com a sua aula de ontem, com uma parte do primeiro verso que fala até onde seu conhecimento ou sua inteligência alcança, né? Uhum. Como é importante isso, né? Porque a gente consegue... Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Porque ele conseguiu essa saída diplomática, mas a partir de até onde o verso fala isso, até onde acho que é o conhecimento, a inteligência dele alcança. Assim. Vasudeva era um kshatriya, então ele tinha experiência administrativa, treinamento de liderança e tudo, e tinha também prática de autocontrole, além de ser um devoto, né? Então Vasudeva tinha todo esse preparo. Então a capacidade dele, como diz aqui, após considerar o assunto até onde seu conhecimento lhe permitia chegar, é o conhecimento que ele teve na sua formação como kshatriya. Ele é filho de Surasena. Esqueci o sobrenome. Família Sena. Ele era filho de Surasena e era irmão por parte de pai de Nanda Maharaj. Nanda Maharaj era filho de uma mãe Vaishya, mais um pai Kshatriya, Surasena. E Vasudeva era filho de pai e mãe Kshatriyas. Então Vasudeva morava em Mathura e Nanda Maharaj morava em Vrindavan. Eles eram irmãos por parte de pai. Surasena era o pai. Então ele foi treinado, ele teve educação muito correta em termos de pagamento de impostos e tudo isso vai aparecer aqui agora, aqui no Bhagavad. Então ele tinha de como conduzir a economia, e como fazer as relações interpessoais na administração, como proteger as pessoas de um modo geral. Isso é o kshatriya. Kshatriya significa exatamente isso, aquele que protege. Então ele sabia como tudo isso, ele estudou tudo isso. Então naquele momento ele disse, agora é hora de eu me controlar. Eu não posso me desesperar, eu não posso ficar nervoso, gritar aqui agora, ficar nervoso, eu não posso fazer nada. O único recurso que eu tenho agora é a minha oratória. E agora eu vou me dirigir a ele e falar com ele na posição dele. Ele é o rei. Eu tenho que ter respeito a ele. Ele é o rei. Eu não posso desrespeitá-lo, pensando que por desrespeitá-lo eu estou ganhando na discussão. Eu vou manter o respeito, vou dizer o que eu quero de uma maneira que ele possa compreender. Então aí ele vai falando, você é o rei, ela é sua irmã, você é o mais velho, você tem que proteger. Tudo que o Kamsa escutou desde que era criancinha. Que ele era um kshatriya, ele tinha que proteger os seus interesses. Então, ele foi dizendo tudo isso gradualmente até que Kamsa solta o cabelo da irmã, a trança da irmã. Então, na medida da sua capacidade. É muito importante ir no seu biorritmo mesmo. Em yoga, nos pranayamas, cada pessoa tem uma capacidade respiratória. Ela pode aumentar ou diminuir a sua capacidade respiratória de acordo com certas situações. Mas, por isso, em yoga, quando se dá os ritmos respiratórios em pranayama, não se dá assim, 1 minuto ou 20 segundos inspirando, 40 segundos retendo e mais 20 segundos expirando. Não se diz assim, se diz 1, 2, 1. O ritmo agora é 1, 2, 1.
O ritmo agora é 2, 1, 2. O ritmo agora é 1, 1, 1. Então, considerando inspiração, retenção e expiração. Então, em pranayama, o yoga trabalha com isso. Por quê? Porque tem uma pessoa com a caixa torácica enorme, um pulmão super desenvolvido, cada alvéolo enorme, né? Cheio de ar, cheio de oxigênio, e tem outros mais miudinho, mais pequenininho, mais franzino, o pulmão é pequenininho, com menos capacidade respiratória. Então, não vai dizer 20 minutos, se mandar 20 minutos para uma pessoa que o pulmão não aguenta, ela explode, né? E não funciona. Então é isso. Só para dizer que nós temos realmente temos que respeitar o nosso ritmo e conhecer o nosso ritmo. Conhecer com boa vontade, sabendo todo o meu potencial é para servir a Krishna. Todo o meu potencial é para viver plenamente a minha natureza Satchidananda original. Eu sou eterno, eu tenho plena consciência, eu nunca devo perder meu autoconhecimento. Eu tenho minha consciência eterna, eu sou assim. E eu sou bem-aventurado, eu sou feliz sempre. Essa é a minha natureza que eu não estou conseguindo viver porque eu estou dentro desse corpo e esse corpo está condicionado a todos esses enredamentos materiais, sociais nos quais eu me encontro. Tempo esgotado, muito obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.